Galera boa, ligada aqui no AVCast, um grande abraço nessa sexta-feira, nosso terceiro episódio. Depois de Sorato no primeiro, Heraldo Leite, hoje a gente recebe uma grande figura. Dos caras que eu tenho mais carinho no futebol, dos amigos que a gente construiu no futebol, é engraçado, né? Porque hoje é um dia bom, porque eu acordei com uma rinite braba. E aí eu olho assim, eu vou perguntar a um médico. Eu fazia isso muito na cobertura de clube. Às vezes eu tava assim meio mal, chegava lá no Vasco. Tô, Clóvis, me dá uma ajuda aqui, o que eu posso fazer? Vi o Santana com aquela injeção gigantesca, né? Que o gripe com B12 dava aquela injeção. Flamengo a mesma coisa. Doutor Ronco, doutor José Ptaranto, com muita saudade. O que a gente pode fazer aqui? Sempre me atendiam bem, mas mais do que isso, uma relação que não existe mais no futebol, de amizade com pessoas que fazem o futebol ser importante, que a gente dá ao futebol a importância aos atletas. Mas tem gente do lado de fora, treinador, obviamente, mas médicos, massagistas, fisioterapeutas, pessoas que trabalham com futebol que são muito importantes. Só que ele, mais do que importante, ele é o cara. Dr. José Luiz Ronco, dos maiores médicos do Brasil em termos de medicina esportiva, ortopedista. Eu anotei a idade aqui, mas não vou dar a idade não, porque amigo a gente não entrega idade, né? Que tem uma história maravilhosa. Foi médico do Flamengo por mais de 30 anos, né? E médico de seleção, em Copa do Mundo, com grandes causos que a gente vai contar hoje aqui. Tô ao lado do Bismarck, que foi atleta dele e que vai contar uma história aí, que negócio de sequestro, a gente vai falar disso aí. Bismarck, faça uma saudação. Doutor Ronco, a gente vai ter que contar essa história hoje, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Flávio? Bem, Bismarck? Tudo é um bom, prazer doutor. muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder ter uma conversa aberta, franca, e contar a história, né? É o que eu mais quero. O que mais se tem de alegria no futebol são duas coisas. A resenha sempre. E quando você ganha. Sim, é verdade. É verdade. É um prazer estar te recebendo aqui, doutor, depois de muitos anos que eu não lhe vejo. Mas vamos ter bastante história daqui, velho. Muita história. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Tom Ronco é nascido no Rio, né? Rio Comprido, não é isso? Rio Comprido. Eu ontem fui lá no seu site, fiz uma pesquisa lá, eu falei, eu vou levantar um monte de podre, mas não tem como. Estudou em duas faculdades fora do Rio de Janeiro, em Valença e em Petrópolis, né? Fez a formação dele, é ortopedista, tem sucesso hoje. A sua clínica permanece, a Físio O2, não é isso? Físio O2 é a clínica de fisioterapia. A clínica, a mãe, chama-se Barra Trauma. Barra Trauma, exatamente. A Físio O2 eu já tive lá. Tava com um problema nas costas, eu não me lembro. Eu vinha no carro aqui tentando me lembrar, acho que é Tiago, o menino. É Tiago, não é isso? Thiago. Eu tô bom de memória. Atendimento perfeito, pleno, muito bom, equipamento. Você é sócio com o professor Parreira, não é isso? Na clínica, né? Eu, o Tiago é sócio, o Parreira e o professor João Carlos. Grande João Carlos. Grande João Carlos. Meu treinador no Caxima. Isso. Quero mandar um grande abraço pro João, porque também não lhe vejo muito tempo. É outro, Flávio, que eu gostaria muito de trazer aqui. Vamos trazer, pô. Porque foi um treinador assim, que me marcou muito. Foi um treinador que treinou no Vasco, treinou também no Flamengo, foi auxiliar do Carlinhos. Sim. Tanto em 87 como em 92. E o João Carlos, assim, pra mim foi um dos grandes treinadores que eu tive. O João Carlos é um bom... Aliás, eu quero muita gente do Japão aqui, que eu quero ver se os caras entregam alguma coisa do Bismarck lá do Japão, que ele era todo certinho. Doutor, eu queria começar pelo Vasco, por incrível que pareça. Apesar da gente estar dissociando, seu primeiro trabalho foi estagiando no Vasco. E eu vi lá uma foto muito bacana. Você saiu do Vasco, foi ao Flamengo, e aí num jogo Vasco-Flamengo você é homenageado pelos jogadores do Vasco, né? Eu queria que você contasse essa história, já jovem, estagiário, mas já sendo reconhecido pelo trabalho por dois rivais, né? Porque bem ou mal, tá no Vasco, depois tá no Flamengo, tem sempre essa rivalidade. Eu me inspirei muito num médico que o Vasco tinha, Dr. José Carlos de Filipe. Eu, em 1973... jogando uma pelada, eu fiz uma lesão no menisco. E fui atendido pelo Dr. Nicolau Simão Elias, que Já era formado? Não, Estava estudando? Era estudante ainda no antigo segundo grau, era científica, eu ia fazer vestibular. E não era medicina que eu tinha escolhido, eu tinha escolhido área de engenharia por questões que na família tinha um engenheiro, não tinha ninguém médico.
Mas eu realmente me apaixonei pela medicina. Quando eu fui no centro cirúrgico ser operado, eu digo, não, meu negócio é esse, é ser médico. Não tinha ainda... O que faz uma contusão, hein? Mudar a vida da pessoa, né? Meu negócio é ser médico. E aí eu me apaixonei pela medicina, eu me apaixonei pelo lado ortopédico, até porque vinculava com o futebol, eu gostava muito de futebol, jogava até mais ou menos direitinho. Não era nenhum craque não, mas jogava direitinho. E eu via o Dr. De Filipe, ele me operou, depois quando eu resolvi entrar realmente, eu fui pedir um estágio, e eu vi a maneira que jogadores na época, um Vasco que tinha Leão, Orlando, Roberto, Ramon e o Sim, era um time, Marco Antônio, Zé Mário Disseu. Nossa, Zanata. E a maneira que esses rapazes tratavam o Dr. De Filipe, o carinho que eles tinham com ele, de levar cafezinho para o doutor, e o respeito. Eu acho que isso é uma palavra que hoje a gente tem até certa dificuldade para se falar, né? Muito. No mundo. Que a gente vai falar sobre isso, a geração antiga e a geração atual de jogadores. E o respeito que os jogadores tinham. Então, eu sabe... E quando veio a ideia de trabalhar com essa área, eu pedi um estágio no Vasco e fui realmente muito bem recebido por toda aquela turma, o enfermeiro Elinho, o massagista José Antônio, o Jorginho, que era lá o administrativo do departamento médico, o doutor Laqui de Aguiar, tinha um odontólogo naquela época. E você vai se lembrar, Bismarck, com certeza, o Edmundo Tigrão. Sim. O Edmundo me ensinou muito macete, que era da área médica, e que ele dizia, você tem que ser diferente, você tem que ir na cozinha ver a comida, tem que ver se está tudo certo. Detalhezinhos que foram me mostrando como deveria ser um médico de futebol. Naquela época a gente não tinha... Porque naquela época, assim, não tinha nutricionista, né? Para essa atual geração, não tinha nutricionista. Quem olhava também o cardápio da comida era o próprio médico. O doutor naquela época batia o corne, cabeceava e ainda tinha que pegar o contra-ataque. E tinha uma coisa que uma vez o doutor Ronco me falou, que eu não me esqueço. Hoje em dia, é claro que a facilidade é maior e que bom, mas perdeu-se muito a análise mão, né? Tocar, sentir, sentir o problema. Hoje faz uma ressonância ali, faz um negócio, não tem mais essa coisa da sensibilidade, de entender o que o cara tá sentindo, onde é que é a dor, não é isso, doutor? Perdeu-se um pouco isso, né? Porque você era obrigado a fazer tudo. Sim. Primeiro você não tinha tecnologia, a gente tinha um aparelho de raio-x, nem tomografia tinha naquela época, ultrassom, nada, ressonância nem se falava. Então você tinha que atender, tratar do jogador, tratar a recuperação do jogador. O Elinho, ele era um enfermeiro, era um técnico de enfermagem, na verdade, que tinha noções de reabilitação, era uma coisa que a gente chama bota de Delorme, que amarrava no tornozelo, e aquilo... Eu usei isso. Aquilo você puxava o ligamento para baixo. Então o cara fazia exercício para fortalecer o músculo, mas ficava com dor no joelho todo. Enfim, era o que a gente tinha. A fisioterapia era um forno de bir e o balde de água quente com mergulhão. Era isso que a gente tratava. Então, era uma época em que a gente aprendia a literalmente se virar nos 30. E foi uma época que me deu muita base. E o Vasco foi muito importante. Agora, essas coisas lhe trazem até hoje, até no trabalho, algum ensinamento assim de usar aquilo da época, mesmo com as tecnologias todas, mas não, eu vou usar isso aqui porque nada substitui isso? Ô Flávio, eu vou falar uma coisa muito prática. Existem coisas na vida que são básicas, são essenciais. Os esportes são aeróbicos. Se o sujeito não tiver um condicionamento aeróbico, ele não consegue fazer a sua atividade física normal. A medicina, ela é história e exame clínico. O resto que você tem são exames que complementam o teu diagnóstico. A fisioterapia, por melhor que máquinas que estejam, se você não tiver um profissional fisioterapeuta que participe, que ajude, que ponha a mão no atleta, a chance de recuperação é sempre
É mais difícil. Então, eu acho que esse tempo é a base de tudo. E aí você aumentou a tecnologia. É igual o carro. O carro, a essência do carro continua a mesma, mas a tecnologia melhorou. Sim. Isso é outra história, mas a essência do carro dirigir é igual, né? Continua a mesma. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa gama de novidades que vem surgindo na área médica e na área da saúde em geral, para que a gente não transforme nisso numa arma contra, em vez de ser uma arma favorável. Verdade. Eu tive uma experiência com o Dr. Runco agora, recente. Eu estava fazendo uma natação, estava sentindo uma dor nas costas, fui lá na clínica dele em Ipanema, lá no consultório dele em Ipanema. E isso que ele está falando aqui é muito claro. Ele me falou, olha, faz ali um exame, vamos ver o que é. E eu tinha uma espondilolistese, eu me lembro, ele que diagnosticou. E aí eu já fiquei meio grilado, já sou meio hipocondríaco, já fiquei meio grilado. Ele falou, não, vai precisar operar não, fica tranquilo. Porque outro médico, que inclusive ele me indicou, me disse, não, acho melhor fazer uma cirurgia, eu voltei nele. Ele falou, não, faz o seguinte, faz um RPG, faz uma quiropraxia, faz algum trabalho extra e eu tô aqui, não precisei operar. Porque se é, de repente, o médico de hoje, nada contra, tá? Já diz logo, opera, melhor operar, resolve logo isso. Eu acho que esse trato, né? Até porque eu me lembro, ele dizia assim pra mim, você tá nervoso, fica tranquilo. Eu acho que esse sentimento, porque o médico pra mim é segurança, Bismarck. É segurança, é você saber que o cara tá ali, ele vai te ajudar. Pode ser que ele diga, ó, vai ter que operar, vai ter que fazer uma cirurgia, né? Porque se você não tiver segurança no médico, porra, você tá morto, cara. É uma profissão que te dá a certeza da vida. Verdade. Né? Então, eu tenho esse depoimento para dar, porque foi uma coisa que eu tive há 4 anos atrás e tô aqui, andando, fazendo tudo normal, fiz lá RPG, fiz lá aquilo, fiz tudo que você me indicou e eu tô aí. Não, e o Dr. Runco falou uma coisa, Fábio, que assim, quando você tem um fisioterapeuta bom e que seja muito unido com o médico, não tem como dar errado. Porque muitas vezes o que acontecia lá no passado, não sei, agora o doutor pode explicar melhor, que havia não uma guerrinha, mas um ranço de quando o médico falava... Mas você viu isso? Eu vi isso. Em 1990, nós estávamos lá. Quando você falava com o fisioterapeuta, eu acho que evoluiu muito esse entrosamento, mas antigamente quando o médico falava alguma coisa pro fisioterapeuta, o fisioterapeuta achava que ele era o médico. E o médico é o médico. Para quem não lembra, 90, a situação envolvendo o Dr. Lito Toledo, falecido Dr. Lito Toledo, e o Newton Petroni, o filé, que teve aquela briga com o Romário. Tinha isso mesmo, doutor? Essa questão de antagonismo de fisioterapia com medicina esportiva? Tinha. Infelizmente tinha, porque, na verdade, não tinha um posicionamento de ocupação de espaço. E ficou claro e evidente que existe espaço para os dois. Sim. Tanto para o profissional médico quanto o profissional fisioterapeuta. E isto, para acontecer, leva um tempo. Essa turma sofreu o período de adaptação, que a gente acha extremamente compreensível, mas que nós entendemos que a coisa começou a crescer. Por exemplo, no Flamengo, a gente conseguiu criar já o setor de fisioterapia cedo. Logo, nós conseguimos fazer com que o fisioterapeuta entrasse no trabalho. E isso é fundamental. Ele ajuda o teu trabalho, mas você falou uma coisa muito interessante, Bismarck. Tem que ter entrosamento. Sim. Não pode ter disputa. Sim. Se tiver disputa, bom, não pode ter vaidade. Não pode ter. Se você disputar com um profissional que está lá para te ajudar a resolver seu problema, você vê, o espaço dele tem que ser respeitado. Sim. O momento que ele vai dar a entrevista tem que ser respeitado, porque ele é um profissional que cuida dessa área. Isso é fundamental. Verdade. Como é que foi o seu ingresso no Flamengo? Como é que surgiu a oportunidade de ir pro Flamengo saindo do Vasco? Você foi o quê? 81 pro Flamengo, né? Eu entro no Vasco em 78, mantenho minha vida toda. Em 79 eu me formo como médico e aí eu ia fazer a chamada... Por Petrópolis. Por Petrópolis. Aí ia fazer a chamada residência médica em ortopedia. E... para que não perdesse a residência médica, o primeiro ano da residência, que nós chamamos de R1, é carga pesada, é trabalho pesado. Para que eu não perdesse o vínculo que o Vasco me deu, porque eu me formei no dia 6 de dezembro
E o Manuel Moutinho, que era o vice-presidente médico do Vasco, me contratou no dia 16. E eu já era casado. Eu casei em fevereiro de 79, eu era estudante. Pô, é uma chance dessa, eu falei, eu tenho que agarrar isso. Claro. Mas eu não podia perder a residência. Não podia perder a residência, que era a minha formação. Então eu fui trabalhar no Remo. Eu acordava 4 horas da manhã, Sim. ia pro Remo do Vasco, na Lagoa, ficava terça, quinta e sábado até por volta de 6h30, que o Remo trabalha cedo. Saía do Remo 7 horas da manhã e ia para a residência que era em Niterói. Naquele tempo não tinha esse movimento, trânsito todo que tinha. Eu tinha um velho Fusquinha e da Lagoa para Niterói ia bem. E complementava, por exemplo, quinta-feira era meu dia de folga na residência. Eu ficava o dia inteiro no Vasco. Eu ia ao Remo, do Remo eu ia para São Januário e eu atendia tudo. E aí já como médico, aí já de carteira assinada, vínculo empregatício. Bom, em 81, eu fui fazer um jogo amistoso, aí eu já estava no chamado R2. R2, eu já estava só no futebol de novo, tinha saído do Remo, mais que futebol de base. Mas fomos fazer um amistoso, o João Carlos era o treinador do time misto do Flamengo em Guaçuí. Estreia do nosso querido Joel Santana como treinador. Sim. Entendendo? E tinha um zagueirão no Vasco, Jocilei, pode ser, um zagueirão que quebrou o braço. Eu tava no futebol de salão ainda, então... Quebrou o braço e a gente tratou dele e tal. Bom, vamos fazer um amistoso. Flamengo e Vasco em Guaçuí. E o médico do Flamengo, o Ricardo Rasman, irmão do Bernard, Sim. me disse, Runco, eu não quero ficar nesse negócio não, eu estava indo para o interior de Minas. Eu vou para o interior, me adaptei. E o colega, que infelizmente já faleceu, o doutor Luiz Carlos Santelli Maia, que era o médico do Flamengo, falou para o Ricardo, pô, fala com o Runco, vê se ele não quer vir para o Flamengo. E a proposta era um salário mínimo a mais. Era um salário mínimo. Eu falei, ó, legal. Fui conversar com o Pedro Valente, que era nessa, aí já tinha mudado a diretoria, o Pedro Valente era o vice-presidente médico. E o Pedro falou, olha, eu não tenho condições de melhorar seu salário, se o Flamengo está te oferecendo mais, vai. E foi aí que eu fui para o Flamengo. Em 81, eu vou para a base, e a história que você reportou aí no início, aí tem um jogo Vasco-Flamengo em São Januário juvenil, e o Mamão, que era o capitão do time, com o Pituca, Clóvis, Clóvis, Souza, isso. Carlito. Ih, rapaz, era uma turma maravilhosa. Eles, e o treinador era o seu Jorge Cruz. Sim. Eles me fizeram uma homenagem, realmente. Eu tenho até essa placa até hoje. Foi a primeira placa que eu ganhei de homenagem, foi do time do Vasco, me oferecendo essa placa no momento, antes do jogo. Eu era médico do Flamengo, eu tenho essa foto, isso eu guardo com muito carinho. E você vai pra base no Flamengo, ou não? Base, né? Futebol de base, sempre trabalhando. No Vasco, normalmente os clubes grandes levam 2 médicos para os jogos. Como eu fui ganhando confiança, ia o médico fazer o jogo e eu era o da retaguarda. Uhum. Então eu dormia na concentração, a concentração ali na arquibancada, eu dormia na concentração, porque tinha concentração, tive chance de vários domingos sentar e tomar café com o seu Otto Glória, que me ensinou muito, aprendi muito com o seu Otto, sobre malícia, sobre futebol, como é que é o futebol. Então eu fazia isso, mas eu era médico, o meu vínculo era base, na verdade em 1980 o meu vínculo era Remo. Tanto que quando inaugurou a sede do calabouço do Vasco, ali, perto do aeroporto Santos Dumont, a piscina, o exame de piscina era eu que coordenava. Então tem história, Tem né? história. É bom contar, né? Tem história. Agora, o que é engraçado, né? Como é que é a questão de competência? Porque 3 anos depois, você vai pra seleção... Sub-20 com Gilson Nunes? Não, foi com o Júlio César Leal. Júlio César Leal. E na época não era chamada Sub-20. Era júnior? Não, era juvenil. Era juvenil, infanto-juvenil e infantil. Na época era juvenil. Isso. E depois veio o Sub-19 primeiro. Não tinha Sub-17, era Sub-15 e Sub-19.
Depois ficou sub-15, sub-17 e sub-20. Isso. E aí você vai em 84 para o Sul-Americano, é isso? Em 84 eu me preparei para ir ao Sul-Americano, que foi em 85 no Paraguai. No Paraguai, esse que o Romário foi cortado, não foi? Isso. Não, ele foi cortado para o Mundial. Pro Mundial. Pro Sul-Americano, Sul-Americano ele foi artilheiro até. Foi. Era o Jair Pereira. Isso. Velho Jair. Velho Jair. Velho Jair. E nós fomos campeões. Ganhamos a final. Na Rússia, né? Não, no Paraguai primeiro. Não, eu digo, mas o Mundial foi na Rússia. Nós fomos no Mundial da Rússia. Eu fiquei. A nossa sede era em Kiev. Nós treinamos. E 2 jogadores foram cortados: Denilson do América e Romário do Vasco. Isso. E teve mesmo confusão? Disseram na época que houve uma confusão para a liberação dos dois, né? Teve confusão. Na verdade, a ordem veio de cima. Foi uma ordem administrativa. Porque tinha tido um problema de ordem interna no hotel. E a ordem que veio da direção do departamento de base era o seguinte: não vamos levar atleta que está trazendo problema. E o Gilson teve que tomar uma atitude, ele era o treinador. Porque, para quem não sabe, doutor, quem tomava conta das categorias de base da seleção era o Exército. Sim. Eram os coronéis, eram os capitães. O general era Vasconcelos. O coronel Paulo Roberto. Não era o negócio do Homero Cavaleiro, não? Não, o Homero foi depois, né? O Homero foi depois. Foi depois. Não, o Homero foi em 85, só que foi infantil. Isso foi na época do Gilídio Coutinho. O Gilídio era o presidente da CBF e ele levou um grupo de pessoas ligadas à Escola de Educação Física do Exército. Sim, porque não tinha a Granja Comari. E nós ficávamos alojados na Urca, onde você morou. Sim, Escola de Educação Física. Na Escola de Educação Física do Exército. É o que eu te digo, eu fui campeão do mundo em 85, era eu e o Paulinho, que era massagista e roupeiro. Essa era a comissão médica. Massagista, roupeiro e fisioterapeuta. Isso tudo. Essa era a comissão médica que foi campeão do mundo em 1985, ganhando a final da Espanha. Time que tinha Tafarel, Luciano, Luiz Carlos, Dida, Henrique, que jogou no Corinthians, Tozinho, João Antônio, Silas, Miller, o falecido Gerson. Balalo. Esse era o time. E nós fomos campeão do mundo. Eu tenho uma palestra que agora eu estou dando, que as pessoas pedem. Eu faço uma avaliação sobre isso, a evolução da medicina esportiva. Ela evoluiu. Agora, dizer o que se fazia naquela época era errado, não. Porque o jogo era o mesmo. O jogo é o mesmo. A intensidade aumentou, porque agora a pegada é maior. O jogo era o mesmo. Vamos ser honestos, o jogo era o mesmo. Entendeu? Não vou entrar em área técnica. Mas o jogo era o mesmo. A gente discute isso muito aqui, né? Eu acho que até que se treinava muito mais. Podia treinar de forma inadequada. O goleiro fazia a mesma coisa que o lateral. Hoje, por setor. O Besmar, com todo respeito, treinava-se no campo. Hoje eu só vejo os caras no ginásio, Besmar. Sim. Academia. Treinava-se no campo e campo grande. Não, agora vai campo curto. Campo curto, campo reduzido. Campo reduzido, sabe, eu acho que melhora o teu reflexo. Eu acho que melhora a tua agilidade. Eu também acho. Só que na hora do jogo, você não joga, o teu campo é grande. Então, eu acho que não podia ser, como era antigamente, só coletivo. Sim. Lembra? Antigamente era segunda folga, terça era treino físico, quarta coletivão, quinta treino físico, sexta coletivão, sábado 2 toques e domingo jogo. E tinha integral. Tinha dias de integral. Hoje em dia não tem mais. Manhã física. Mas hoje, Flávio, eu até entendo que não tenha integral pela demanda de jogos. Por mais que naquela época também se jogava muito. Tinha. Nós temos jogava em 92, 91, eu jogava 70 jogos. Com gramados piores, com bola pior, com tudo. Ruim. É isso aí. Então, eu acho que essas colocações de hoje são preocupantes, porque e eu acho que agora teve uma entrevista desse senhor que trabalhou no Flamengo, dizendo que nós estamos querendo copiar o futebol europeu. Eu acho que isso foi uma colocação interessante. Eu acho que nós temos as nossas características. Quem é o senhor que trabalhou? O Jesus. Jorge ele Jesus. Falou isso aí, eu li num jornal que ele comentou que o futebol brasileiro não pode copiar o futebol europeu. Evidente que tem. A gente. Preste atenção numa coisa.
a evolução é uma coisa fundamental. Você usar tecnologia é fundamental. Você trazer coisas novas, eu acho fundamental. Agora, a essência básica não pode acontecer. Eu vou falar uma coisa aqui com todo respeito. Todo mundo acorda de manhã e faz xixi. Isso é fisiológico. Sim. Então, a vida é isso. Você não pode mudar a essência da coisa, você está me entendendo? Aí você pega, às vezes, os trabalhos de base, coitado, os treinadores são obrigados a fazer coisas. Sim. E o jogador não leva as principais valências que ele tem que levar na base. Verdade. Ele tem que ter valências básicas na base. Eu, na minha época, eu estava ativo, eu brigava muito com os treinadores de base, dizendo o seguinte: amigo, leve esses garotos para a areia para fazer trabalho de futebol. Ele não tem um esporte que trabalhe tanto algumas valências do futebol como o futebol. Domínio, passe, trabalho de equilíbrio. E a areia fofa é ótima. Você acho que trabalhou com o professor Melo. Sim. O Melo é nosso sócio aqui e toda vez que ele vem a gente briga com ele. É o rei da areia. É o rei da caixa de areia. Mas você não tem noção como aquilo dali funciona muito bem. E você está trabalhando com o teu instrumento de trabalho, a bola. Sim. Exato. A bola. Aliás, eu vou parar um pouquinho da história, a gente vai voltar para a história. A gente está entrando num assunto aí que eu gosto muito. A gente tem que trazer, e as pessoas chamam a mim e ao Bismarck, Dr. Ronco, de saudosistas. Eu também. Para não falar em outra coisa. Não é uma mas eu acho que a gente está trazendo aqui um pouco, porque eu tenho a mesmíssima opinião do Bismarck. A bola é a mesma, o campo é o mesmo, são 11 contra 11. A intensidade do jogo talvez compense pelo campo que você jogava. Eu me lembro jogos no Maracanã. Campo ruim. Campo horroroso. O Roberto faz um gol contra o Corinthians naquele 5-2. A bola quica. A bola quica. O Nunes faz um gol contra o Atlético Mineiro em 80 na final. Uma bola enfiada que a bola vai assim. Parecia um eletrocardiograma. É um negócio terrível. Então eu compenso muito isso. Mas tem uma situação, eu acho que a gente tem que esclarecer. Por exemplo, hoje se bota muito na conta do médico e do fisiologista o jogador não treinar mais falta. E por curiosidade, a gente não tem mais cobrador de falta. A gente não faz mais gols de falta. O Felipe Coutinho fez recentemente um gol de falta depois de 5 anos que a seleção brasileira não fazia um gol de falta. Tem isso mesmo? Médico pede, não treina muito, intensidade. Como é que era antigamente? Por exemplo, Zico e Roberto não fariam os gols de falta que fizeram se tivesse gente chata do lado. O senhor enchia muito o saco do Zico para não bater falta? Não, eu acho que a gente fazia o seguinte. Aqueles jogadores que eram diferenciados em cobranças de falta ou alguma coisa desse tipo, ou quando o treinador dizia: hoje eu preciso fazer um treinamento mais específico de córner, eu quero treinar, e isso é com que o cara tenha um desgaste maior, o chute, para que ele não tenha problema muscular, ele trabalhava uma intensidade e depois ele ia complementar o seu trabalho com essa atividade. Então ele não fazia o trabalho do grupo todo, ele parava e ia bater falta. Ou ele dizia: não, hoje eu vou treinar córner. Aí ele parava e eu vou treinar córner. Eram esse tipo de coisa. Eu não sei o que está acontecendo hoje, porque eu não vivo, eu me afastei desde 2015 e era a minha meta. Outro dia é bom até que esclarecer, aqui numa conversa tão ampla e aberta e que as pessoas têm a disponibilidade de escutar. O Flamengo me tratou maravilhosamente bem, eu não fui mandado embora do Flamengo. O Flamengo, nós chegamos a um acordo e eu saí, porque eu acho que eu tinha cumprido a minha meta. Então, eu não sei o que está acontecendo hoje. Agora, a gente vê que está faltando isso. Está faltando gol de falta, está faltando uma jogada de escanteio, porque parece que as pessoas, e aí eu não sei se é o médico fisiologista e tal, absorveram de uma maneira tal o atleta, e o atleta fica acuado. Outra coisa que me preocupa, Flávio, já que a gente está falando desse tema, como dizia o velho Evaristo de Macedo, quanto menos gente estiver trabalhando, melhor. Porque aqui nós estamos diante de um jogador de futebol que sabe que a cabeça, quando está jogando, por mais que você esteja equilibrado, cada um que fala um negócio, a tua cabeça fica complicada. Vem um, fala um pitaco, vem outro, fala outro pitaco, vem outro, fala outro. E aí você não sabe aonde vai. Verdade. Então, o Evaristo falava, vestiário, 5 pessoas, 6 pessoas, ó, o pessoal, porque evita esse tipo de problema. Isso é
saudosismo, isso é ultrapassado. Eu acho que isso é essência. Eu não acho que isso seja saudosismo, eu não acho que isso seja ultrapassado. Isso é essência. Isto te dá essência de trabalho. E talvez algumas pessoas que tenham tido resultados na sua vida profissional é porque voltaram à essência básica. Fecha-se com o grupo de jogadores. Eu sempre defini futebol o seguinte: quem está do lado de fora é o engenheiro, é o cara. Mas quem constrói é quem está em campo, pô. Verdade. Quem constrói, se vocês dentro de campo, jogadores, não fizerem absolutamente nada daquilo que foi programado, a tendência é não ter resposta. Então eu acho que essa colocação, eu não sei se a culpa é de A, B, ou C ou D. Eu só sei que eu acho que precisava ser revisto. Mesmo. Mas tem alguém dizendo não pros caras. Ah, com certeza. Com certeza tem. Isso tem. Não, doutor, eu vou lhe falar uma coisa. Eu nunca joguei pelo Vasco sem dor. Mas isso o Bismarck... Todo jogo eu tinha alguma dor. Léo Vegildo da Gama Júnior dizia o seguinte: jogador de futebol que entra em campo sem dor não é jogador de futebol. Não é? E eu vou mais longe. Atleta. Sim, é Você veja, por exemplo, tem o vôlei. Os caras treinam de manhã para jogar de noite. Sim. Então existe dor incapacitante e existe dor suportável. Você está dizendo que você está com um quadro hoje de rinite, né, Flávio? Isso. Com certeza, o seu aparelho respiratório não está funcionando de uma maneira ideal. Sim. Mas isso não significa que você não possa fazer sua profissão. Claro. Sim. Essa é a diferença. Sim. E eu acho que esta conotação, e aí você tocou num ponto importante. Vamos fazer imagem. Gente, a ressonância magnética é um exame extremamente sensível, mas extremamente sensível. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Na verdade, o conceito da ressonância magnética foi para aquele doente que não tem como se expressar. Então, o cara tem um traumatismo crânioencefálico, o cara tem um acidente vascular cerebral, e aí esse doente, pela ressonância, você começa a direcionar aonde você vai atacar, porque ele não sabe te explicar, ele não fala. Perfeito. Mas quando você tem um doente que te explica, que te fala... Tô sentindo aqui assim... Gente, eu acho que você tem que fazer um mix que o doente está sentindo do que você viu com a ressonância magnética. Porque se você sair pedindo exame para todo mundo, o cara não anda, irmão. Verdade. E não joga. E vai ficar ainda respaldado por um laudo que o radiologista tem que fazer, porque a função dele, ele é obrigado a descrever tudo. Mas nem tudo aquilo que ele descreve significa que esse doente está com problema. Eu acho que isso daí, na minha ótica, está atrapalhando o bom andamento. Você acha que é por isso que hoje em dia até tem essa expressão chinelinho, o jogador está mais no DM? Porque eu não me lembro, a não ser que fosse uma fratura, de jogadores antigamente ficarem meses e meses no departamento médico, e olha que a tecnologia, o tratamento era muito mais rudimentar. Hoje em dia o jogador, eu acho que o departamento médico deve ser uma área bonita, sabe, ar-condicionado, aquelas enfermeiras, né, que chamam atenção, porque os caras ficam meses ali tratando, essa cara. Semana mesmo, por coincidência tu tá aqui, foi batido muito isso, que o departamento médico do Flamengo tinha muitos jogadores. Tá uma guerra aí do treinador, do Paulo Souza, com o goleiro por conta disso. E aí o diretor entra e diz que o goleiro tá bem. Eu sei que o senhor tá afastado, mas eu não posso deixar ele perguntar. A gente vai voltar à história aqui. O que houve no Flamengo? Porque eu sou da época Giuseppe Tarto, e falo muito do Dr. Tarto, porque é um cara que eu tinha um carinho imenso do senhor e de tantos médicos bons, Dr. Antero, enfim, figuras ótimas lá de dentro. O Vasco, Dr. Clóvis, Dr. Fernando Matar. Que também, assim, eram amigos da imprensa. Claro. Não eram inimigos. Não eram. Hoje em dia a gente sente isso. Porque hoje, doutor, a gente fala que o jogador não tem mais amizade com o pessoal da imprensa. E da nossa época, o médico tinha, o jogador tinha, o treinador tinha. Eu cheguei numa época... tomar um cafezinho com outro. Eu cheguei uma época no Vasco a reclamar na cobertura lá do dia a dia. Chegava pros médicos e eles chegavam pra gente, fulano tá assim, fulano tá assado. Hoje em dia,
Parece que é um negócio numa redoma. Você não pode dizer se o jogador tá... Peraí, cara, o cara lesionou, todo mundo viu que o cara lesionou. Só dá uma... Doutor, quantas vezes lhe perguntei aquela velha pergunta, quanto tempo ele volta? A gente quer ter uma previsão, que eu sei que para medicina é complicado dar uma previsão, mas é porque o cara que está nos ouvindo, o torcedor, fica naquela expectativa. Como é que é essa relação hoje em dia de jogador no DM? Está se dando muita importância, algo que não deveria ser tão importante, é recuperar e pronto, vamos embora, sai da maca e vamos trabalhar? Ô Flávio, eu vou te responder com 2 colocações. Primeiro, hoje lesão muscular é grave. Lesão muscular é grave? Rapaz, eu tive um jogador no Flamengo chamado Mancuso, que vocês vão se lembrar. Alejandro Mancuso. Que ele fez uma lesão na parte posterior da coxa, que ele ficou com a coxa quase até chegando a batata da perna toda roxa, porque é uma lesão grave. Mas o que é grave? Grave vai ficar mais tempo parado, mas não é grave incapacitante. É isso que a gente fica. As lesões passaram... o sujeito teve uma lesão grave no joelho. Mas as lesões sempre existiram. Elas não eram reconhecidas. Às vezes elas não eram reconhecidas. Hoje o exame clínico, a competência do profissional, o exame de imagem faz a lesão ser mais reconhecida, mas a tecnologia me permitiu também trabalhar com coisas mais novas. Então, eu acho que está se dando uma dimensão muito grande a determinadas coisas e isso está criando instabilidade. E quando você cria instabilidade, você se defende. Eu vou me encostar aqui porque aqui eu estou seguro. E aí, quando os resultados não acontecem, essa coisa... Mas tem uma coisa, eu preciso falar isso. Eu acho que tem muita estrela, sabe? Muita estrela demais. Eu acho que está se tornando... E nada contra. Eu acho que os médicos são importantes, os fisioterapeutas. Eu abri isso aqui falando. Nosso papo hoje. As pessoas que fazem o entorno são fundamentais. Mas quem joga é o jogador. Mas a estrela da companhia é o jogador. É o jogador. E eu tô sentindo que muita gente se escora. E olha, eu vou falar. O Petrone, por exemplo, que é um ótimo fisioterapeuta, mas na época do Romário, ele virou uma celebridade naquela Copa de 90. Ninguém conhecia o Newton Petrone. Ele virou uma celebridade, porque ele era o fisioterapeuta do Romário. Porque ele batia de frente com o Dr. Lídio, aquela coisa toda. E eu acho que quem... Mas hoje você vê que ele mudou. Sim. As pessoas nem sabem que ele hoje é o fisioterapeuta responsável pelo Fluminense. Sim. E mais uma coisa, as pessoas não sabem que o Petrone hoje é médico. Sim. Ele é médico. Então você vê que a maturidade dele... E era muito bom. E é muito bom. Sim. Não é? É muito bom. Então o Petrone cresceu. Então, sabe qual é o problema, Flávio? O problema chama-se Instagram. As pessoas dão treino pro jogador, as pessoas tratam o jogador e botam no Instagram. O Instagram é da instituição. A instituição que tem que botar. Eu servi a instituição. Eu sou funcionário da instituição. Eu não posso sair colocando as coisas da instituição no meu Instagram pessoal. Benefício lógico. próprio. Não, eu vou dar uma palestra com a camisa, com o retrato do fulano. Não. Eu vou dar palestra, quem vai dar a palestra é o fulano. Agora, eu estou atendendo o jogador X dentro da instituição. A instituição tem todo um programa de mídia social. Ela botar a minha imagem é outra história. Essa é a grande diferença. A gente era valorizado pelas pessoas e não se autovalorizava. Perfeito. Você está correto na sua... Verdade. É isso. Ninguém precisa dizer que a gente é bom. É isso. Eu digo, olha, você é muito bom, não precisa dizer, não, eu sou bom. Eu acho que hoje em dia está muito assim, porque é o médico, é o fisioterapeuta, E isso está fazendo o quê? As lesões todas tornaram-se graves. Aí eu vendo mais tempo, porque aí quando eu diminuo meu tempo de tratamento, passa a ser o gênio. Sim. Você está entendendo? Mas a mentira tem perna curta. Sim. Verdade. Sim. E todas as pessoas que fazem isso, uma hora dessa vão engasgar. E vai ser natural engasgar, porque não tem base, não tem essência. Verdade. Volto a dizer, qualquer esporte, a essência é trabalho aeróbico. Em qualquer esporte no mundo, a essência é trabalho aeróbico. E se você não fizer trabalho aeróbico, o jogador,
disputa uma competição, os 3 primeiros meses ele vai. No decorrer da competição ele apaga. É igual o balão japonês. Ele apaga e não consegue. Tá aqui um ex-jogador que pode dizer, a cabeça vai, eu vou. Mas cadê perna, irmão? Não vai. Cadê perna? A bola passa meio milímetro e você não tem perna para esticar. Isso está faltando. E hoje, o senhor sente na sua classe, na área médica, esportiva, já estando afastado desde 2015, que isso está... Os que o senhor deixou na seleção, doutor Rodrigo Lasmar, eu acho que está lá ainda, são bons profissionais, né? Esse você nem escuta falar. Tu escuta falar? Não. Ei, médico de futebol é igual juiz, amigo. Bom juiz de jogo não aparece. Médico de futebol não aparece. As pessoas fazem você aparecer. Hoje, o Newton não precisa aparecer, mas as pessoas valorizam o trabalho dele. Essa é a diferença. Sim, verdade. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque também tive os meus problemas com o Newton Petroni. Outro que sumiu, eu não sei nem onde está o Fábio Marcelo. Vou operá-lo daqui a 3 semanas. Ele está trabalhando... Está trabalhando no consultório dele, em Ipanema, em frente ao meu. Muito bom profissional. Excelente profissional. A vida também ensinou. Né? Ensinou. Ele viu que algumas coisas que ele fez... Até mesmo no Japão, ele deve ter feito uma revisão. Verdade. Excelente profissional. Vou operar os 2 joelhos dele, tá com lesão no menisco, aí tá meio... Ô, Fábio Marcelo. Tá meio gordinho. Tá meio gordinho. Vou operar ele, se tudo der certo, dia 7 de junho. Eu vou entrar numa história deliciosa. Você sabia que o Dr. Ronco foi médico da seleção do Iraque? Contratado por Saddam Hussein? É mesmo? Eu li isso aqui e achei assim... Você tratava o Saddam também? Não, tratou o Saddam, mas fez uma operação logo no... Eu vi uma história que o senhor, com 2 dias, teve que operar um primo do Saddam Hussein, imagina. Não, ainda bem que eu não fui com o Saddam, imagina mas se dá errado. Não, mas também se der errado, eu não estava aqui para te contar a história. Eu te explodo, hein? Não, essa história é muito engraçada. Primeiro, como é que foi a ida para o Iraque? Como é que surgiu isso? Quando eu voltei campeão do mundo, em 85, sub-20, que não era sub-20, né? E o Iraque, estava lá, nosso querido falecido Jorge Vieira. Treinador do Corinthians. Estava Lanceta, como preparador físico. Eduzinho, como auxiliar. Nosso querido e falecido Zeca Antunes. E esse grupo classificou o Iraque para a Copa do Mundo de 1986. Sim. E aí eles resolveram contratar brasileiro para tudo, porque eles achavam que o brasileiro ia fazer com que o futebol do Iraque crescesse tecnicamente. Que na verdade cresceu muito com os brasileiros, né? Tecnicamente jogadores. Os jogadores tinham uma qualidade técnica. Os treinadores famosos, Parreira, Zagallo, Evaristo, esses caras aqui são os melhores caras depois do iraniano. Eles colocam o iraniano como primeiro e o iraquiano segundo. E aí eles vieram ao Brasil em outubro. E eu tinha voltado do Mundial e eles tentaram me contratar e eu não fui. Mas em dezembro desse ano eles voltaram de novo, 1985. E aí me ofereceram de novo o contrato, e aí o nosso saudoso, eu digo que é meu pai no futebol, o Dr. Taranto, falou, vai meu filho. Eu tinha 30 anos. Vai porque é a sua grande chance. E foi mesmo, não vou negar não. E fomos, eu, Zé Mário, Zé Antônio, como meu massagista, e o professor Oscar Saldanha. Sim. Grande Saldanha. Grande Saldanha. Um jeito maravilhoso. Porra. Um dos caras que mais sabia fazer aqueles treinamentos de circuito. Ele sabia fazer um circuito que era um circuito físico e técnico. Vocês trabalhavam com a bola, chutavam. Espetáculo. Sabe, a gente chegava no campo, aliás, e puta, hoje tem circo. Ele montava, mas montava gostoso. Uma coisa boa de se ver, coisa boa. Bom, e aí eu vou para Bagdá. Chego em Bagdá no início de janeiro de 1986 e os caras aí levaram o seu Jorge, coitadinho. O seu Jorge foi no dia seguinte que nós chegamos, uma viagem cansativa, uma viagem que parava em Lisboa, ficava parado, parava em Amman. Os caras mandaram o seu Jorge embora. Porque o seu Jorge tinha tido um quadro de cólica renal e eles achavam que o seu Jorge já estava velho, o seu Jorge devia ter seus 60 e poucos anos, eles achavam que o seu Jorge estava velho. Sim. E mandaram o seu Jorge embora.
E aquilo foi difícil e tal. E aí nós estamos na casa do Edu. Sabia que o Edu sabe cozinhar bem? Faz uma feijoada maravilhosa. Mas você chegar em Bagdá, o clima já era, enfim, ali 80 e pouco, pesado, né? Eu peguei, era guerra. Era guerra, a guerra Irã-Iraque. Sim. Que começou em 79 e acabou em 89. Foram 10 anos. Mas não deu medo, não? Assim, pô, vamos pra Bagdá. Amigo, você chegou a ter alguma... Tive. Alguma situação assim de... Tive. Se vocês falarem com o professor Melo, estávamos nós, eu, no meu apartamento, Melo no dele e Oscar Saldanha no dele, caiu um míssil a 1 quilômetro da minha casa. Jesus. Acordamos de madrugada com a casa balançando. O prédio. Teve situações, era enterro, era... Mas você não fez que nem o Joel, não, porque na época do Joel, o Joel dormia com a mala na cama, debaixo da cama. Ele com a mala amarrado, cheio de dólar dentro da mala, e ele amarrado com a mala. Não. Até porque a gente ali a gente não recebia, o Iraque não podia ter dinheiro na cidade, o dinheiro tinha que ir para fora, era meio confuso. E aí eu estava na casa do Edu, o seu Jorge, a gente tentando alegria, o velhinho ia voltar e tal. E aí chegou o intérprete dizendo que eu precisava, que o presidente, quando ele falava presidente, era o Odey Saddam Hussein. Queria me ver. E eu fui, ele tinha uma entorse de tornozelo, daquelas simples. Você deve ter tido várias da tua vida de jogador. Depois chegou um sujeito, entrando de muleta, quando eu olhei... O cara tinha uma lesão no menisco. Aí ele falou, você vai operar ele. Eu falei, pô, mas como? No dia seguinte. Ele queria que eu operasse no dia seguinte, cara. Isso foi um negócio de maluco. Eu falei, não vai. Aí tinha um médico. Eu comecei a falar inglês com o médico. Um sujeito maravilhoso. Me ajudou muito lá. E aí eu perguntei como é que é feita a anestesia aqui. Ele falou geral. Aí eu fiz uma cara meio feia, porque anestesia no Brasil de cirurgia de membros, se possível, é feito por bloqueio, aquela anestesia nas costas. Hoje tem só anestesia da perna. Você vê como é que modifica. Naquela época era nas costas. Hoje não, hoje você faz anestesia só da perna. Mudou. É tecnologia, mas a essência continua sendo a mesma. É medicina, é isso que eu falo. Bom, resumo. E o sujeito tinha uma lesão no menisco, eu falei, ele disse que a anestesia era geral, eu fiz cara feia, o Odey perguntou para o intérprete, quem é que faz anestesia para ele no Brasil? Eu falei, minha mulher fazia anestesia para mim direto. Traz ela. Eu falei, não, a minha filha tinha 4 meses, cara. Eu falei, não, vamos embora. Então não opera amanhã, né? Opero depois da manhã, quero conhecer hospitais. Operei e o Zé Antônio, olha que situação, porque quando você faz cirurgia hoje por vídeo, artroscopia, você tem uma visão do joelho muito maior do que como a gente fazia cirurgia de menisco, por exemplo, chamado céu aberto. E para fazer céu aberto, que era com corte grande, se o cara não te auxiliasse, não soubesse te auxiliar, você não via. É impressionante. O buraco é grande, mas você não via. E eu fiquei numa sinuca de bico. Eu digo, com quem é que vai me auxiliar? E perguntei ao Zé Antônio, tu já entrou em alguma cirurgia? Ele falou, não. Eu falei, tu vai entrar. Ensinei a ele escovar, como ele fazia, ele entrou igual a múmia, não botava a mão em nada, mas ele sabia segurar os instrumentos. Eu botava um instrumento na posição, segura aí e não solta. E aí eu operei, depois eu vim saber que esse daí era o filho da irmã do Saddam. Então eu operei um primo do Odey. E o resultado foi bom, cara. Aí eu virei rei. Aí montei um departamento médico, aí eu operei 50... Você chegou a conhecer o Saddam? 3 vezes. 3 vezes. E como é que foi o approach? Dava medo, doutor? Pô, dava, Bismarck. Você falou uma coisa... O cara era frio, ele te olhava... Sabe aquele cara que, sabe... Puta, esse cara vai... Deixar porrada aqui. Imagina. Você não dizia pra ele, eu operei teu prêmio. Não, ele sempre me tratou muito bem. Sempre me respeitou, perguntava como eu estava sendo atendido. E era muito respeitado dentro do país? Ou tinha gente que gostava e tinha gente que não gostava? Evidente. Pelo esquema ditatorial que era criado, ele era respeitado. Agora, eu vou te dizer uma coisa, muitas coisas naquela época, o país cresceu mesmo com as dificuldades de uma guerra. E muitos problemas que a gente teve no mundo depois da morte dele, dessas coisas de terrorismo, ele conseguia controlar. Ele
levava a isso. Então, em alguns momentos, talvez fosse até uma pessoa que dava uma estabilidade. Agora, tinha lá o esquema dele. A mim, não vou te negar, a mim e aos brasileiros. Você chamar o Edu, se você chamar o Melo, você conversar, todos vão. Agora, e os jogadores? Como é que era? E como é que o futebol conseguia prosperar com um clima desse? Você joga. O Flamengo jogou lá. O Flamengo teve um jogo amistoso lá em abril de 86 ou março de 86. O Flamengo foi jogar lá um amistoso. A turma adora futebol naquela área. Como adora, como no Japão também, nego adora como futebol. Eu acho que, assim, como eu falo que o treinador brasileiro se dá muito bem no Japão, porque as características do jogador japonês é muito técnico, eu também acho que naquela época os treinadores brasileiros ajudaram muito, porque também tem jogadores muito bons tecnicamente, Fábio. Tem. Só que são jogadores, assim, preguiçosos. No Japão, não. No Japão, os jogadores são muito disciplinados. Eu confesso que eu não me lembro da seleção do Iraque, mas eu vejo, por exemplo, a seleção do Irã, que jogou a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. Muito bem. Fez um jogo contra a Argentina duríssimo, duríssimo. Vão dar trabalho nessa próxima. Vão, estão de novo na Copa, né? Trabalho. Mas, assim, no dia a dia os jogadores tinham esse respeito, esse medo pelo Saddam? Sim. Tinha alguém contra ele? Como é que é? Exteriorizar contra eu nunca vi jogador. Eu vi jogador jogar mal e ficar preso. É mesmo? Preso, cortar o cabelo. A gente, que isso, gente? Hélio Saldanha aí passou o trator. Cortar o cabelo. Mas aí era o que? Era o board? O pessoal de cima que fazia a ordem dele. A ordem dele. Principalmente porque ele tinha um clube ali chamado Rashid. Que ele era o clube tinha que ganhar tudo e não ganhava tudo. E às vezes... Deixa eu falar uma coisa, só interrompendo um pouquinho o doutor. Voltando para o dia de hoje, eu acho que o nosso time ia ter muito careca, não tem mais não? Eu acho que ia ter que fazer uma nova penitenciária, porque... Então ele fazia. Então o jogador do Rashid, quando não jogava bem, era uma loucura. Então tinha medo, evidente que tinha gente contra. Agora, a qualidade do jogador era boa. Sim. E os treinadores da antiga, aí você conversa com essa turma e diz, pô, o time do Iraque era bom. E foi sua primeira Copa? Foi, né? A primeira Copa 86. Foi 86. Copa de seleções principais foi 86. E é uma experiência, assim... Foi porque aí eles mandaram embora o Edu também, que tentaram contratar o Parreira... Zagallo e tal, eu sei que faltava um mês e meio para começar a Copa do Mundo e a seleção não tinha treinador. É mesmo? E não tinha treinador. Aí o Catar cedeu o Evaristo. Aí o Evaristo foi o treinador, nós fomos. E olha, vou dizer agora, perdemos os 3 jogos. Mas a nossa chave era Paraguai. E tinha Romerito, Cabanhas, porra. Perdemos de 1-0. Bélgica, que foi a 4ª colocada naquele Mundial, que era o goleiro, era o Jean-Marie Pfaff. Perdemos de 2-1. Gerets, Kuhlmann, sério, timaço. E perdemos de 1-0 pro anfitrião, pro México, no Estádio Azteca, com 120 mil pessoas. Então não foi um negócio de, sabe, levar... vergonha. Não foi. E o Evaristo deu um show naquela Copa, porque ele pegou o time, ele montou o time... Em 45 dias, ele ajustou as coisas. É lógico que tinha todo o trabalho feito, mas você pegar para disputar uma Copa... E o Saddam ligava lá, ou então alguém do país? E aí, como é que tá? Tem. Parabenizaram em algum momento? Não parabenizaram, mas também não chutaram o pau da barraca, entendeu? A volta para Bagdá foi tranquila? Tranquila. Na verdade, eu vim ao Brasil, aí depois da Copa, peguei a minha família, e aí eu fui a primeira vez com a minha família. Eu assisti a final da Copa do Mundo de 86, que a Argentina foi campeã, em Bagdá. Você ficou 2 anos no Iraque, 86, né? 87. E depois você volta ao Flamengo e aí começa a trabalhar com aquela geração que... Aí eu volto pro Flamengo. Primeiro eu volto para a seleção de base, sou de novo campeão sul-americano, com o René Simões. Comigo. Sim. Agora que é a hora que você vai encontrar os podres do Bismarck, né? Aí. Essa Leonardo, Carlos Germano, Moacir, Assis, Sérgio Gil, Rogério, Rogério Cássio, França. Porra!
Era time bom. Fomos campeão da... Sonny Anderson, atacante. Na Argentina, irmão. Na Argentina, contra o treinador do Atlético de Madrid. Simeone. Simeone era o capitão. E eu brigando, pô, lembro? Botaram a gente Só lembra? Costureira, puto que eu saía de porrada ali. Como é que é isso? Não, eles botaram 4 delegações. É tipo um dormitório assim. Era o Sindicato das Costureiras. Era o local, o clube do Sindicato das Costureiras. É pertinho do Ezeiza. Era bem perto do aeroporto. Eu me lembro disso. Só que, amigo, presta atenção. Eram 4 vasos sanitários para uma delegação de 28 pessoas. Isso mesmo. Você imagina. Bom, aí quando eu olhei aquilo ali, eu fui no René e falei, René, isso não dá. Não dá. O presidente da CBF era o Otávio Pinto Guimarães. Ele estava num belo de um hotel no centro da Argentina, de Buenos Aires. Aí, méritos para o seu Hildo Nejar. Lembra de Hildo Nejar? No problem. Nosso no problem. Seu Hildo Nejar. Até pouco tempo atrás ele estava na Conmebol em vários jogos. Tá sempre. Aí eu, fui lá, briguei. Aí nós conseguimos mais um local com mais 4 banheiros. Aí ficaram 8 vasos sanitários. Deu para ajustar o quarto que eu dormia eu, Jair Bragança. Grande Jair Bragança. E acho que era o Paulo Dutra. A gente tinha que andar de cabeça dobrada, porque se levantasse a cabeça dava uma porrada no teto. Mas irmão, fomos dentro. E fomos campeão. Incrível, né? E não, eu acho que o doutor vai lembrar assim, de madrugada, porque estava frio na Argentina, era meio do ano, então a calefação assim, fazia tanto calor de madrugada que você acordava suando. Aí daqui a pouco meio que desligava a calefação, você ficava com frio. E você ficava numa gangorra, frio, calor, o tempo todo. E o refeitório que era fora? Para fazer o cara fazer comida para jogador, porque ele não tinha noção, ajustar a comida, foi trabalhoso, mas fomos campeão. Fomos campeões. Eu e Paulinho de novo. Fomos campeões, né? Classificamos para o Mundial na Arábia. Incrível. Em 89. Tom Rouco, eu quero lhe perguntar sobre algumas cirurgias emblemáticas, alguns trabalhos emblemáticos. Eu vi até no seu site lá, são mais de 3.000 cirurgias na área esportiva, né? Que é uma marca impressionante, legal. Muito legal. Mas o senhor cita uma cirurgia feita em cima do Nélio, atacante, que foi do Flamengo, no Fluminense também, enfim, irmão do Gilberto, 1992. Conta um pouquinho dessa. O senhor classifica como a cirurgia mais difícil que o senhor fez até hoje. É isso mesmo? É porque é evidente, se você fizer, você não tinha, por exemplo, reconstrução do ligamento cruzado, você não tinha hoje a gama que você tem de enxerto que você usa para fazer reconstrução de ligamento cruzado. Então nós fizemos a cirurgia. Quando eu falo nós, eu não posso deixar de citar aqui meu grande parceiro, irmão, Dr. Diolino Siqueira, um grande irmão que eu tive junto no nosso crescimento. E o ligamento cruzado deles, ele soltou do fêmur. E o que você tinha de opção na época era amarrar de novo o ligamento no fêmur. A gente fazia uns furos e tal. E ele tinha rompido o colateral medial, menisco medial. Chega a doer só de falar, né? Nossa. E o joelho do Nélio não. Meio arqueado. É meio arqueado. O joelho do Nélio é varo, joelho varo, que a gente chama. Então foi uma cirurgia difícil, deu trabalho. Nós usamos um imobilizador que era para fazer flexão do joelho, controlar. Foi um trabalho legal. Eu fico muito feliz em ter visto. Mas quando olhou assim, viu? Assustou. Né? Assustou. Até porque você não tinha essa demanda que você tem hoje. Assustou. Assustou. Mas foi um resultado espetacular. Em 95 tem uma outra cirurgia que o senhor faz também, que é uma cirurgia de risco, porque era o melhor jogador do mundo à época, que era o Romário. Tinha acabado de ser campeão do mundo em 94 jogando o que jogou. E tem essa... Como é que foi essa cirurgia do Romário? Essa como cirurgia é menos agressiva, porque foi só artroscopia, agora tinha uma lesão da cartilagem. Ele soltou um fragmento de cartilagem, que nós chamamos de corpo livre. Fica um fragmento andando dentro do joelho. E era uma responsabilidade, né? Porque você operar o Romário,
maior jogador de futebol do mundo, foi uma responsabilidade grande e o resultado foi legal. Ele recuperou bem. O Nilton fez um belíssimo trabalho nele. Em quanto tempo recuperava, doutor? E se hoje essa recuperação é mais rápida do que naquela época de 95? É a mesma coisa? Não, eu acho que a técnica operatória não mudou, porque a artroscopia é a mesma técnica. Eu acho que se você tiver um grupo de profissionais competentes, o Romário voltou a jogar em 3 semanas nessa cirurgia. Não tem nada, da mesma maneira que o Baresi na Copa do Mundo. É isso que eu ia perguntar também. Então, mas é o que eu te falo, as coisas vêm naturalmente, hoje vende-se. Hoje vende como sendo um milagre, não existe milagre. Isso é normal. Como médico, eu te digo que isso é normal. Às vezes complica, às vezes não dá certo, isso acontece. Sim. Às vezes dá infecção, isso acontece, isso é medicina. Mas como médico não tem nenhum milagre. Sabe uma coisa engraçada? Eu fico ouvindo o Dr. Rum, que aí eu me lembro de algumas máximas assim. Quando às vezes falo com médicos do futebol, no dia a dia hoje, e quando você diz assim, não, um trabalho maravilhoso, o mago, os que se retraem, falam assim, não, são os melhores. São os caras que mais, né? Isso é trabalho normal, a gente fez o nosso trabalho. Mas que tem uns que se empavonam, sabe aquela coisa, né? O mago da cirurgia, o mago do isso, é o mago. Tem muito mágico por aí, doutor Rum? Tem, né? Tem muito mágico. Tem muita pessoa que coloca uma posição que não é a realidade. Essa é a realidade. Então a técnica operatória, ela é normal, ela é desenvolvida, a sua habilidade cada vez vai ficando mais acirrada, porque você vai ganhando. Mas eu vou lhe falar uma coisa, assim, eu sou leigo nessa parte, mas eu via jogadores que na década de 80 operavam o joelho, e os que operaram na década de 90, praticamente 10 anos depois, mudou-se muito, porque o cara tinha uma centopeia da década de 80, o cara ia fazer uma artroscopia normal, o cara tinha uma centopeia. Eu tenho amigos que pararam de jogar, que, assim, era um negócio, um rasgo desse tamanho. Mas isso não era nem para artroscopia. Isso era o que a gente fala de cirurgia a céu aberto. Foi a história que eu contei de Bagdá. O próprio Zico, em 80 e pouco, quando ele sofre aquela contusão contra o Bangu, 85, né? O Zico também tinha Ele fez uma cirurgia grande que hoje teria sido feito um corte pequeno e o resto teria tudo sido feito por vídeo. Sim, olha então, a diferença. Mudou. E isto eu concordo com você. Isso deu um salto e devemos aos japoneses. É mesmo? O homem que inventou o artroscópio é um japonês. E dali desenvolveu-se todo o trabalho de cirurgia endoscópica. Aí depois saiu da área da ortopedia, entrou na cirurgia geral, entrou na ginecologia obstetrícia, entrou na urologia. Hoje, praticamente, quase todas as cirurgias são feitas por vídeo. É mesmo? É o que a gente chama de videocirurgia. Tá? Então essa diferença tem. Agora, dessa época, 90 e pouco para cá, as técnicas evoluíram, mas a essência continua a mesma. Tomou a sua primeira Copa com a seleção, foi em 2002? Foi. A brasileira, sim. Agora, eu quero lhe perguntar, porque o senhor deve conversar com muita gente de bastidores, medicina. Em 98 tem um caso emblemático da questão do Ronaldo, que eu acredito que o senhor já tenha conversado com amigos seus, e o médico era o Dr. Lito Toledo à época, e houve uma crítica muito grande porque ele foi retirado e depois voltou às pressas, acabou jogando. Talvez seja difícil de perguntar o que o senhor faria, não estava lá, mas pelo que o senhor conversa e ouve aí das pessoas, o que aconteceu e se o procedimento foi correto, se as críticas são muito pesadas em cima de uma volta assodada dele ao campo, do jeito que ele teve a convulsão, ele deveria ter sido retirado. Qual é a sua opinião sobre aquele fato? Você me fez uma pergunta que eu, quando cheguei na seleção, e eu cheguei em agosto, isso aconteceu em junho, a primeira coisa que eu fui saber isso. Queria saber, até. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, o Ronaldo teve um quadro convulsivo, evidentemente, que até hoje ninguém sabe saber qual foi a origem, que nós chamamos em medicina de etiologia. Ninguém sabe, mas ele teve um quadro convulsivo. Eu acho que a conduta médica feita na época
de levá-lo para o hospital, de rastrear todos os exames passíveis e não passíveis. E eu tive na clínica, na França, depois com a seleção, eu tive com 2 médicos que trabalharam nesse caso, e todos foram muito categóricos, não tive nada, não teve um exame. Eu só acho, na minha ótica, mas isso também eu estou falando aqui de fora e tal, a única coisa que eu não faria era ter levado ele para o estádio. Eu seguraria o Ronaldo no hospital. E aí, medicamente falando, você tem como fazer isso. Porque você traria a paz para o grupo, você traria a paz para... Agora, meu amigo, no momento em que ele chegou no estádio, e dizem que ele chegou tirando a camisa e dizendo, me dá a roupa que eu vou jogar, meu amigo, você não vai tirar o Ronaldo numa final. Era o melhor jogador do momento, né? Não tem como. Então, eu acho que, medicamente falando, foi tudo muito correto. Talvez tenha sido só um ato administrativo. Aí cabe perguntar, mas será que o sujeito também não disse, puta, mas se o Ronaldo vier, eu tenho chance de ganhar o jogo? É difícil, né? Difícil, é muito difícil. Eu digo o seguinte, hoje, eu sempre falei isso com os meus colegas médicos, o Rodrigo Lasmar sempre escutou isso de mim. É muito fácil você criticar sentadinho num sofá, de shortinho, tomando uma cerveja, um guaraná, um uísque. Agora lá dentro, irmão, é difícil. Só quem tá no mumumu que sabe. Imagina o Zagallo. O Ronaldo, melhor jogador da Copa, não joga. Aí eu vou um pouco além, vou mais 3, 4 anos. O senhor já efetivado na seleção tem a contusão do Ronaldo. Uma contusão séria que o Petrone, que começa a cuidar dele da recuperação. E essa dúvida, se vai ou se não vai para a Copa 2002. O senhor teve um papel também fundamental de validar aquela ida do Ronaldo com um amistoso que teve. Não é só o Ronaldo. Que foi o Filipão que falou, tá apto a ser convocado. Não foi só o Ronaldo. O Ron bancou em 2002 os 2 melhores jogadores da Copa, porque o Rivaldo também estava na mesma situação. Eu me lembro, na época teve até um arranca-rabo com o pessoal do Barcelona, que não queria. O senhor bancou os 2. Como é que foi essa história dos 2? Isso hoje está virando... Todo mundo está perguntando, porque está se comemorando agora no próximo mês, dia 30... 20 anos. 20 anos. E realmente isso foi um toque forte. Vamos falar do Ronaldo. O Ronaldo teve um problema no joelho, em que ele foi obrigado a fazer 2 cirurgias, e méritos dele ter feito as 2 cirurgias com o mesmo cirurgião. Isso já é um mérito muito grande. Que foi o da França. Isso, professor Gerard Sayan. Tá? Mas o Ronaldo, quando estava já nesse período de possível vinda para a seleção brasileira, do joelho, ele estava recuperado. Sim. Ele estava tendo problemas outros. Por quê? Porque o sujeito que ficou 2 anos parado é muito difícil você conseguir ajustar. Sim. Nós fomos para um jogo amistoso em fevereiro, na Arábia Saudita, e o Filipão me diz o seguinte, o Ronaldo está indo para o Brasil. Era a época do Carnaval. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, eu não sei. Ele quer marcar uma reunião com você. E olha, eu já participei de 2 ou 3 programas especificamente por causa desse tema, e eu faço questão de repetir aqui. O Ronaldo foi espetacular, porque ele veio para o Brasil, nós passamos uma sexta-feira, véspera de sábado de carnaval, de 8 às 11 da noite. 8 da manhã? De 8 da noite às 11 da noite. Ronaldo, Petrone, o preparador físico da Inter de Milão, professor Paulo Figueiredo, que vocês conhecem, Sim. Professor Francisco Gonzalez, Silvia, nutricionista, e eu, coordenando esse grupo. E nós criamos uma linha de trabalho. Tiveram dias que ele trabalhava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, se dedicando mesmo. Teve um dia, uma manhã que ele faltou. Ele falou, doutor, essa não deu. E a gente tem que entender. Sim. Isso faz parte. E quando ele voltou para a Itália, ele voltou totalmente recuperado em condições. Mas o treinador do time não gostava dele.
acho que era Hector Cooper, se não me falha a memória. Sim. Não gostava do Ronaldo e não botou o Ronaldo para jogar. E aí vem o jogo amistoso em março, em Fortaleza, contra acho que Iugoslávia. Isso mesmo. E aí o Filipão diz, e aí? Eu falei, convoca, porra. Tem que botar o cara pra jogar, porra. Claro. Porra, tem que decidir. E ele veio. Jogou 45 minutos. Isso mesmo, eu lembro disso. Terminou o jogo. Terminou o primeiro tempo. Eu fui no vestiário e falei, e aí? Ele falou, doutor, ele só falou isso pra mim, doutor, tô dentro. A maneira que ele falou é o que vocês comentaram, esse approach médico, essa sensibilidade, você conhecer, isso é um negócio que... Pô, imagina a felicidade dele. Ele falou, doutor, eu tô dentro. Não, e sua também. Sim, quando ele falou, tô dentro. Eu falei, Filipão, o cara vai. E o cara foi. E só fez 8 gols, né? Foi e se dedicou. E aí, méritos aí, que você falou bem, de trabalho, mérito a Luiz Rosan, fisioterapeuta, que foi de São Paulo, foi do Santos, hoje também está tranquilinho lá na terrinha dele. Um abraço pro Rosan, lá em Porquirembaba, descansando. Méritos para Paulo Paixão, méritos para Darlan. Olha só, eram 3 e eu 4. Este grupo e o massagista Robertinho e o falecido Jorginho. Esse grupo eram 6 pessoas. A Silvia dando suporte do Brasil na área nutricional. E nós fomos campeões do mundo. Você vê como é que a essência continua. Verdade. Essa é a história. Bom, e aí o Ronaldo trabalhou na Copa e a gente sentia que ele estava crescendo. Ele estava crescendo porque ele está crescendo, e ele foi crescendo, e ele cresceu. Sim. O melhor jogo do Ronaldo na Copa foi o último, porra. Sim, verdade. Sim. Ele jogou. Então... méritos do trabalho do Petrone antes, tá? Pela participação dele, das pessoas que ficaram com ele no Brasil, que prepararam ele para voltar para a Itália, e o treinador de sacanagem não colocava ele mesmo. É duro, você tem que tomar uma decisão. Então só tinha uma solução, bota nesse jogo. Foi a maior alegria que o senhor teve, assim, de recuperação casado com título mundial? Isso daí é verdade. Porque a alegria de recuperação você vai ter sempre. Sim. Entendeu? Pô, mas o cara que você recupera, faz os gols da final, né? Teve um atleta que eu fiquei 8 meses porque ele teve infecção, Leandro Ávila. Grande Ávila. Me deu um trabalho do... Porra, acabou o jogo. Foi um jogo que nós ganhamos do Vasco de 2-1. Acabou o jogo, ele levou e me deu a camisa. Isso não tem preço, irmão. Sim. Não tem até hoje ela guardadinha comigo. Ele teve problema sério de bactéria no joelho, né? Eu fiz uma artroscopia nele e deu infecção, acontece. Mas ele, porra, persistente foi. O Newton me ajudou, o Petrone era o fisioterapeuta. Você vê que nós estamos falando aqui do Petrone, talvez vocês nem saibam do que o Petrone ter passado. Olha como é que a pessoa modificou. Sim. O que hoje ele deve pensar, puta, em 90 eu não precisava ter me desgastado. Não precisava me vender porque ele é vendável pela qualidade dele. Verdade. É isso daí. Doutor, e o Rivaldo? Esse é um assunto rápido que eu tenho que falar, mas bem objetivo. Nós tivemos um jogo amistoso, um jogo pela eliminatória em 2001, e o Rivaldo no intervalo falou, pô, doutor, meu joelho está doendo. Eu peguei uma medicação injetável e fiz no glúteo, na injeção. Ele chegou em Barcelona e falou para os caras, eu tomei uma injeção. E aí venderam que ele tinha tomado uma infiltração. Isso deu uma bulha, uma encheção de saco, amigo. Sabe que dia que eu viajei? Porque a direção disse, você tem que ir a Barcelona, que os caras estão dizendo que o Rivaldo está com problema e tal. 11 de setembro de 2001. No dia do... Sim, senhor. No dia do atentado à noite, eu estava num avião indo para Madrid. Foi uma das poucas vezes que eu vi meus familiares dizendo, pô, não vai e tal, que era. Eu fui. E lá em Barcelona, nós tivemos uma reunião com 4 médicos. Eu e Rivaldo. E o Rivaldo foi macho também. E eu falei, Rivaldo, você não tem que operar nada, você não tem que fazer nada, vamos te preparar. Tínhamos tempo. E viemos para o Brasil e fizemos um trabalho com ele aqui, mais uma vez, Paulo Figueiredo, Chico Gonçalves. E o Rivaldo voltou, jogou normal. Perto da Copa do Mundo, ele torceu esse joelho. Aí vem o segundo item. E o Filipão falou, eu falei, ó, ele mandou as imagens, pode convocar.
Quando nós convocamos o Rivaldo, eu não sei se os caras do Barcelona ficaram chateados, eu não sei se os caras do Barcelona não queriam que o Rivaldo jogasse a Copa do Mundo pelo Brasil. Eu não sei o que deu lá na cabeça dos caras. Eu tô num treino, ele treinando à parte com o Rosan. Daqui a pouco vem nosso querido Rodrigo Paiva. Grande Rodrigo. Rodrigo Paiva, assessor de imprensa, ele diz, tá vendo aquele bolo ali? Eu falei, então, o que é? Pô, o médico do Barcelona acabou de dizer que o Rivaldo não vai jogar a Copa. Vai ter que ir lá resolver isso daí. Tá bom, pô. Acabou. Ele falou, vai lá. Reunir. Você sabe como é que é a Copa do Mundo, jornalista do mundo todo, seleção brasileira. E aí começa aquela, sabe, vai lá. Aí não, ele vai jogar. Ele só não vai jogar o primeiro jogo, que é o jogo da Catalunha, que ele tinha me dito, doutor, esse jogo eu não quero. Sim. Só uma curiosidade, doutor. Tinha entrevista coletiva ou aquele microfone... Todo mundo em volta do senhor? Tinha os dois. Mas nessa época era todo mundo em volta. Esse foi do campo, era em volta. Que aí você não sabia pra quem respondia, né? De vez em quando tinha coletivo. Mas essa daí tem uma história legal. Teve um colega do Flávio, vai se lembrar, Mauro Leão. Mauro Leão, grande botafoguense. Que depois que eu falei, ele levantou o dedo. Doutor, essa história nós vimos em 98 com o Romário, porra. Vai chegar e ele não vai jogar. Aí eu falei, ô Mauro, peraí. Os personagens são outros. Ele até hoje me sacaneia. Os personagens são outros. Conclusão. A gente conseguiu. O Rivaldo e o Ronaldo seguiram rigorosamente o que nós programamos. As pessoas eram qualificadas e realmente foi um sucesso. Que foram os principais jogadores. E os caras queriam operar o Rivaldo. Aí em 2002 eles queriam fazer a cirurgia de corrigir o eixo, de quebrar a perna, botar a perna reta. Eu falei, amigo, se você fizer isso nele, ele não vai jogar, porra. Não vai jogar. O Rivaldo fez isso agora. Jogaram demais, né? Ele fez isso agora. Fez com o Joaquim Grava. Mas, porra, isso... Como eu fiz no Romário, eu fiz no Dunga, fiz no Mazinho, fiz no Ricardo Rocha, fiz no Leandro Peixe Frito. Quando você para de jogar, aí você faz a cirurgia para corrigir o eixo. Aí é outra história. Mas jogando profissionalmente, pô, é difícil pra Agora, eu tô lembrando de uma história aqui, que talvez tenha sido assim, isso deve ser brabo. 2002, o capitão da seleção se machuca num treino. Lembra disso? O Emerson? Antes da estreia, não é isso? Ali foi o seguinte. Uma semana antes, aquele velho, acho que não tem mais do estoque, né? Ele tava no gol, não é isso? Aquilo era bom demais. Gol. Aquilo ia começar o estoque. Eu vi a imagem. Ele pula, aí ele meio que faz assim. Ele abriu demais o braço. A bola pegou na ponta da mão dele e fez aqui para trás. O Filipão reuniu os caras e falou: gente, estamos aí, vamos estrear amanhã. E até agora eu não vi o seguinte: pô, se eu perder o goleiro, quem é que vai pro gol? Aí o Belete falou, eu. Aí o Emerson falou, eu. E vamos começar, porra. Vamos ver como é que os caras e tal. Porra, alguém deu uma porrada, o Emerson resolveu dar uma de goleiro. Foi no cantinho pegar, ele abriu demais a mão, a bola bateu de um jeito, o ombro dele saiu do lugar. E ali não tem jeito. Como é que é a vida, hein? Aí não tem jeito. Aí é muito confuso, porque... ele ia precisar de 3 semanas para... Aí ele era o capitão titular. Aí, puta, para você convencer o velho Felipe foi complicado, porque o capitão do time, o homem de confiança dele, tinha jogado com ele no Grêmio e tal. Aí ele falou, pô, mas você vai tirar o cara, porra. Eu falei, Filipão, não tem jeito. Você quer deixar, ele deixa. Aí ele falou, mas pode ser que ele... Mas pro final, aí eu... dei um pitacozinho, eu falei, pô, legal, você tá com um time montado, vai chegar na semifinal e final, tu vai trocar? Porque tinha acontecido do Ricardo Rocha em 94, sim, o grupo quis que ele permanecesse. Não, e o Emerson ficou lá, não ficou? Ficou um período, mas depois foi embora. Foi embora. Mas a gente, em 94, eles não permitiam o que eles permitem hoje. Hoje, até 24 horas de você estrear, você... com justificativa pode médica, mudar, você né? pode trazer um jogador bom. E aí veio o Gilberto Silva, né? Não, o Ricardinho. Foi o Ricardinho, é verdade. O Gilberto Silva já estava. Então isso daí mudou. Aí não tinha jeito. Mas hoje você tem essa opção. Da mesma maneira que antigamente só iam 2 goleiros. Hoje eles vão 3.
Então mudou, as coisas vão mudando, as pessoas vão entendendo os problemas que você tem. E eu tinha 24 horas para estreia. E aí danou-se. Conseguimos trocar. É lógico que foi chato, é triste a gente comentar isso, cortar um jogador, cortar o capitão, e pô, cortei o sonho dele, né, meu amigo? Porque ele ia estar até hoje levantando a taça. É verdade. Até hoje. Mas também não posso fazer nada, pô. Fazer o quê? Eu fiz medicina, pô. Eu fiz o que eu procuro fazer direito. Doutor, eu vou, porque eu tenho que lhe falar sobre um assunto que a gente tem que falar, que é da sua saída do Flamengo, que é algo que a gente tem que tocar aqui, mas eu queria lembrar duas Copas, a de 2006 e a de 2010. 2006, talvez um dos maiores times que o Brasil teve nesses últimos 20 anos, né? Que era pule de 10, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano jogando para burro, e não foi. E 2010 na África do Sul, que foi assim, totalmente antagônico de 2006, porque o Dunga chegou fechando tudo, né? A gente teve aqui o Heraldo Leite na semana passada, que até confidenciou que foi uma cobertura dificílima por conta do Dunga ter recebido uma informação de que, ó, diferente de 2006, foi aquela bagunça que entrava todo mundo. Eu queria que o senhor falasse dessas duas Copas do Mundo tão diferentes em termos de personagens e de comportamentos. Eu acho que em 2006 a bagunça ela aconteceu porque permitiram que os treinos fossem abertos. Aberto ao público. E em 2010 o Dunga resolveu fechar para todo mundo, inclusive para a imprensa. Eu acho que foram coisas extremamente antagônicas. E isso desequilibrou. Porque parecia uma grande festa e não era festa, nós não estávamos lá. O professor Américo Faria fala uma coisa muito grande. Eu sei como perder uma Copa, mas não sei como ganhar. Sim. E uma das coisas que a gente perde uma Copa é quando a gente está desequilibrado. Sim. Então, 2006... parecia uma grande festa, e não era uma grande festa. O Parreira dizia, pô, não consigo dar treino, porque, pô, 5.000 pessoas assistindo, mas aí você é obrigado a cumprir o que te passo. Tem lugar para ir? Não, o lugar é esse. Tá bom, então esse aqui. Agora, se houve erro administrativo, assim, não tem jeito. A gente é cumpridor. Vocês chegaram a contra-argumentar a época e... O Parreira tentou ver se mudava, mas não conseguiu. Se eu não me engano, na ocasião, a seleção estava em função de uma empresa que tinha pago para a CBF, que ela... Eu lembro, filmaram dentro das concentrações. Tinha uma feirinha que vendia de tudo. Parecia a Feira da Providência. Hoje parecia que estava entrando na Feira da Providência, barraquinha, nego vibrando e tal. Parecia que a gente já tinha ganho a Copa. Sim. Eu acho que isso influenciou. E 2010, um grupo maravilhoso, um trabalho espetacular. Que já tinha na eliminatória, vindo muito bem, né? Um grupo espetacular. Campeão da Copa América. E que tivemos, na minha ótica, aquele jogo da Holanda, para terminar o primeiro tempo, 3-0. Sim. 3-0. Era pra... Cara, você jogou, você sabe. De vez em quando acontece algumas coisas que você não tem como explicar, pô. Verdade. E tomamos um gol bobo. Muito bobo, né? Incrível. E depois veio outro gol e... Logo de seguida que desequilibrou. E aí o time desequilibrou. Foi complicado. Agora, vem pra última Copa. Eu fui 14. Já estava pensando em sair, mas tem um momento assim emblemático, que é a lesão do Neymar, que para muitos ali decidiu o futuro do Brasil, porque tem muita gente que acha que aquele jogo da Alemanha, se o Neymar tivesse em campo, o Brasil podia até perder, mas ia ser um jogo mais equilibrado. Eu queria lhe perguntar da lesão e como é que foi o 7-1, porque tem gente que diz assim, pô, o Filipão tinha que tirar o time, mandar alguém cair, porque o negócio estava feio. A gente tomou 3-0 em 15 minutos. Me conta do Neymar e do 7-1, como é que foi a sua visão no dia? O Neymar, ele fez uma jogada maldosa, foi maldosa. O juiz nem cartão deu. O sujeito encaixou, literalmente encaixou o joelho dele na região lombar, e a vértebra, você imagina uma borboleta, a vértebra tem as asinhas, que nós chamamos de processo transverso, e ele fraturou 2 processos transversos razoavelmente grandes, de maneira que ele não podia fazer movimento de girar, de dobrar. Aí nós fizemos os exames que fazia-se necessário, a ressonância, a tomografia, para ver se não tinha tido algum problema de rim. E, infelizmente, eu tive que falar para ele, Neymar, você não vai poder jogar mais. Lógico que ele ficou chateado, triste, mas não tinha jeito.
Doutor, é verdade que por, sei lá, meio centímetro, 1 centímetro, ele poderia nem caminhar mais? Não diria caminhar, mas ele poderia ter soltado um pedacinho de osso para dentro do que a gente chama canal medular, a medula é o órgão, Sim. e poder ficar com alterações de sensibilidade. Isso é verdade. Alterações de Que sensibilidade. poderia impossibilitar o de jogar? Não é que... mas ia ficar, de vez em quando, ia dar um choquinho na perna, ia fazer o movimento, ia ter... Ia ser diferente. E ali, graças ao bom Deus, a gente fez o tratamento ideal depois. E ali que eu te digo o que é ser médico. As pessoas têm que entender que o jogador da seleção brasileira não é jogador da seleção brasileira. Ele presta serviço. Ele é jogador do clube. Quem paga o salário dele é o clube. Então ali, antes de passar para a mídia em geral, e tu não tem noção que o meu celular tocava de as pessoas querendo saber, eu tinha 3 pessoas que precisavam saber. Primeiro, o atleta, que na verdade é o paciente. Sim. Segundo, alguém familiar, que no caso o pai dele estava lá. E terceiro, o departamento médico do clube que ele joga. Eles tinham que saber por mim, não pela mídia. Que era o Barcelona. Sim. Que já tinha tido aquela situação com o Rivaldo. Então, Esse mesmo médico aí. Eu era obrigado a fazer um protocolo de atendimento. Então, fechou o diagnóstico, falei com ele. Ao mesmo tempo, liguei para o Américo, chama o pai dele para vir aqui, que o pai dele estava no estádio. Avisa ao pai dele isso. Eu vou passar para o Barcelona e depois eu vou liberar para a mídia. E foi isso que nós fizemos. Sobre o jogo da Alemanha. 2 coisas. Eu acho que o Neymar fez falta e o Thiago Silva fez falta. Sim, também. Lembre-se que o Thiago Silva foi suspenso. Verdade. Acho que a gente não ganharia o jogo. Da mesma maneira que eu acho que, mesmo se o Ronaldo tivesse jogado em 98, tem dias que não adianta, pô. As pessoas precisam entender que do outro lado tem 11 que também querem ganhar, porra. O nego não tá lá brincando, o nego tem que ganhar. Então, em 98, os caras faziam tudo, dava certo. Em 2014, os caras faziam tudo, dava certo. O que aconteceu, eu garanto a você que ninguém que esteve lá vai saber te explicar. Realmente deu... O pós-jogo, assim, como é que foi? Bobol aí. Né? Bobol. Da mesma maneira que dá bobol quando você é campeão do mundo, dá bobol, você não sabe o que é, dá bobol quando você toma de 7, porra. Porra, o que aconteceu? Ninguém sabe. Essa palavra é boa pra gente falar. Bobol. Dá bobol, ficou bobo. Ninguém... Será que toda semana, toda segunda a gente vai falar bobol? E o fato de cair jogador e tal... Talvez o único jogador que poderia ter caído pra gente poder tentar ajustar a coisa era o goleiro. Sim. Talvez. Eu ia entrar, mas o juiz também ia embora. Mas no banco ali, doutor, olhando o jogo... Não, mas assim, não sentiu... A vaca já deitou, já dormiu? Cara, o Felipe foi até feliz no comentário dele de tentar dar. E o Brasil até voltou o segundo tempo, até deu um... Aí os caras foram lá e fizeram mais 2, porra. Não tem jeito. Tomar, o que você falou, por 15 minutos era 3-0. Você abaixava a cabeça, gol da Alemanha, porra. Levantava, gol da Alemanha. Era um negócio de maluco. Acontece. Eles outro dia levaram uma porrada de não sei quanto aí também. Sim. Acontece. Aí era o mesmo treinador. Acontece, é coisa do futebol. Você não tem especificamente. Essa colocação que você fez, eu acho que tem, talvez com a presença do Neymar e do Thiago, a gente poderia ter tido um resultado, um equilíbrio maior. Mas eu acho que seria um resultado desfavorável também. Agora, por que o senhor resolveu parar? Porque em 2015 resolveu sair da seleção em 2014, em 2015 sai do Flamengo. E é um assunto muito emblemático, porque o senhor sai do Flamengo não magoado com o clube, mas sai com o sistema. Há um personagem dentro do clube, se o senhor quiser citar... Sim, se não quiser citar, eu cito, que é o Márcio Tanuri, que é o médico, que toma uma medida, eu estou falando aqui porque eu li, em relação ao seu filho, que ficou lá, que Guilherme, né? Que era médico, queria continuar fazendo os mesmos procedimentos que o senhor tinha, e que de repente, para a cirurgia de um atleta, que eu não me lembro qual foi vetado, e aquilo ali lhe deu um baque. Como é que foi essa saída do Flamengo? Foi traumática? Foi hoje, assim... o senhor se magoa com aquilo que aconteceu à época? Não, eu acho que o Flamengo foi ótimo comigo.
Na verdade, a proposta inicial era que o Guilherme viesse. Eu ia ficar mais um tempo até as coisas se acalmarem. E aí, o Rodrigo Caetano e o Fred Luiz me disseram, olha, a gente está com uma política de evitar ter parente junto. Então, você vai sair? Eu achei viável, eu realmente estava afim de sair, eu tinha botado como meta. Então, eu saí. E o que ficou combinado? Que eu ficaria como um consultor na parte cirúrgica até as coisas engrenarem. E foi assim que aconteceu. Em 2016 eu fiz cirurgia de alguns atletas que estão até jogando ainda hoje. Sim. Em alguns clubes. E o que eu acho que aconteceu é que esse jovem aí que você comentou, ele não estava preparado para a função. E aí o sucesso subiu a cabeça. E o Guilherme, em 2017, ele teve uma reunião comigo e disse, olha, a partir de agora eu tive uma reunião da diretoria, e isso é mentira, não teve reunião nenhuma, de que eu vou agora coordenar e o Guilherme vai ser o cirurgião da equipe. Legal, ótimo, o Guilherme, a gente tem um grupo, tem um outro colega que é o Dr. Marco Aurélio Souza, que é meu sobrinho, é casado com a minha sobrinha, mais velho, com experiência, ótimo, vai embora. E assim começou, atleta da base, o Guilherme operava, teve um goleiro, acho que é Thiago o nome do goleiro. Sim, o Guilherme operou, ainda parece que esse garoto está até fora, bem aí no futebol. Sim. E aí veio o problema do Diego. Foi Diego, né? Diego Meia, né? Diego Ribas, né? Isso, era uma artroscopia. E foi vendido para o Guilherme que o Diego seria operado por um outro médico que vinha de São Paulo. E aí eu vi que tinha mentira. Aí, amigo, tinha mentira. E eu falei, Guilherme, isso não vai acontecer. E como não aconteceu? E não vou citar nome de quem operou. Sim. Aí o Guilherme falou para mim, pai, esse cara não vai dar para tocar a minha vida com esse sujeito. E o Guilherme pediu demissão. Mas peraí, mas sejamos justos. Esse rapaz, que o senhor não cita, mas eu cito, foi o senhor que introduziu no Flamengo praticamente. Sim, foi? A história é a seguinte, ele tem um tio, irmão do pai dele, que eu operei a esposa. Esse tio trabalhou com o nosso saudoso doutor Zé Fernando Gagliano, na aeronáutica. E uma vez veio falar para mim, eu tenho um sobrinho assim que gostaria. E ele entrou como estagiário, ele começou como estagiário, normal, terminou o estágio. Falei para ele, olha, vai fazer residência, ele fez a residência em ortopedia, lá do jeito que ele tinha que fazer. E depois foram surgindo oportunidades e a gente foi colocando pessoas no espaço que estava saindo e ele veio trabalhar no profissional. Durante algum tempo entrou em cirurgia comigo, auxiliava junto com o Dr. Marco Aurélio. A gente achou que a gente estava dando com uma pessoa que estava com um certo equilíbrio, mas quando você bota a caneta na mão que você vê quem tem equilíbrio e quem não tem equilíbrio. E aí subiu a cabeça, enfim. E gratidão também, não? Ingratidão, né? Bismarck, tem cara que não tem esse conceito, entendendo? O sujeito eu vou falar que eu sempre falo assim para meus jogadores, falo sempre para muita gente, principalmente futebol. Para mim, caráter anda com gratidão. Mas tem pessoas que são tão ligadas em fama e dinheiro que ele sai atropelando. É isso. O cara quer ter fama. É o Instagram. Aí fica o cara quer fazer isso. Deixa ele tocar a vida dele. Hoje, se você quer, eu te digo uma palavra, é lastimável você ver o que acontece no departamento. E um detalhe importante, como é que está seu filho hoje? Muito bem. Bem. Cirurgião de primeiríssima linha, profissional competente, no consultório. Hoje é preceptor formando médicos no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Bacana. Legal. Um menino jovem, com a perspectiva futura. Eu nunca coloquei o futebol como carro-chefe da minha vida. Nunca fiz de bico. Sim. Nunca fiz de bico. Eu sempre dizia, eu sou médico, ortopedista, no caso especialista na parte cirúrgica de joelho e trabalho em futebol. Se o futebol acabar, eu tenho mais 3 coisas para fazer na minha vida. Sim. E isso eu passava muito. Tem caras que se perder o futebol, meu amigo, verdade, vai ficar complicado. Então eu
é um assunto que, na época, é evidente que você fica chateado, você envolve seu filho, e aqui eu quero deixar um agradecimento público. Grande Paulo Angione. Grande Paulo Angione. Que quando estava no auge do problema, eu estava indo para os Estados Unidos fazer um treinamento, e a gente faz isso às vezes, a gente faz treinamento, e eu recebi um telefonema do Paulo. E o Paulo me falou um negócio que eu nunca mais esqueci, em relação a você não entrar porque estava começando a ter briga via mídia. Sim, sim. Você está muito acima disso, não fica levando para esse lado, já acabou. E aquilo foi foi um negócio tipo, 3 semanas depois da confusão, ele me deu uma paz. Então, e o Guilherme está aí tocando a vida dele. E um amigo feliz também. Tem saudade do futebol ou da resenha, né? Da resenha eu tenho saudade. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Que é bom. E faz bem, né? Tem saudade. Que nós estamos aí. Ainda mais numa sexta-feira, né? A gente está aqui quase 2 horas. 1 hora e tanto isso. De papo e isso eu tenho saudade. Eu queria, antes que nós terminássemos, eu queria contar uma história, que é uma história que naquela época... é do sequestro? Sim, eu quero saber. Essa eu quero saber. Que naquela época não foi legal, mas que hoje a gente dá risada. Eu tinha ido, e quero mandar um grande beijo pro doutor Serafim, que é uma pessoa assim, maravilhosa. Gostaria que ele tivesse tido a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco, mas ele era do Flamengo. E eu fui convocado para uma seleção em 1986, Flávio. E foi exatamente no mês de maio que a gente foi para a China disputar um torneio TDK. Lembra aquelas fitas TDK? Uhum. E nós fomos convocados para essa seleção. E fomos ganhando o torneio até que chegamos na final contra a Inglaterra. A gente começou perdendo de 1-0, o André Cruz fez um gol de falta, empatou, e eu aos 42 minutos do segundo tempo fiz o gol que deu a vitória, mas aos 45 eu quebrei a perna. Quebrei a perna sozinho, porque a chuteira agarrou na grama e tal. Voltando pro Brasil... doutor Serafim... Só tem um detalhe. Eu já estava no Iraque, mas nessa época nós estávamos fazendo um camping aqui no Brasil. Aí, conta aí. Aí o doutor Serafim, chegando ao Brasil, me levou a um hospital, fez lá os exames e falou: Bismarck, que eu não quis falar lá na China, mas vamos ter que fazer uma cirurgia. Vamos ter que botar aí um parafuso e tal. E... eu fui pro hospital, onde o doutor Serafim falou que eu ia ficar internado e tava lá. No dia da cirurgia, Flávio, tipo, meio-dia, o doutor Serafim pediu que colocasse aquele sedativo embaixo da minha língua para eu ficar pro pré-operatório, que seria à tarde. Quando eu vejo o doutor Alexandre Campelo entrar dentro do quarto e falar que o Eurico tinha mandado uma ambulância lá para o hospital, que ia me levar para o Samaritano, porque ele não ia deixar os médicos do Flamengo me operarem. E foi uma algazarra, porque meu pai falava que eu ia ser operado pelos médicos do Flamengo, e o Alexandre Campelo, amando do Eurico, falava que eu não podia ser operado, que o Eurico falava que os médicos do Flamengo iam fazer besteira na minha perna. Você vê, era uma situação... E eu fui literalmente sequestrado na ambulância para levar para o trabalho. Você saiu do hospital? Saiu, ele foi operado. E no outro dia o doutor Alexandre Campelo que me operou. Eu, na verdade, eu nem era médico mais do Flamengo, estava no Iraque, mas o fato ocorreu, eu estava no Brasil, o Serafim me ligou e falou: olha, o Bismarck... Vê aí, se precisar a gente opera, então eu vou organizar. E aí surgiu essa confusão. Vamos fazer uma coisa aqui. Depois eu encontrei algumas vezes o Eurico na vida. Tem o Fratelli, que é um restaurante na Barra, que ele frequentava muito. E ele sempre me respeitou. E ainda dizia com orgulho: você começou no Vasco. Então, eu acho que era aquela briga
Aqueles lampejos do... Dele, de Eurico, de Vasco. Pelo Vasco, né? Não tem jeito. Não, assim, para as pessoas terem ideia do Como quanto ele era Vasco, né? Apaixonado. Ele apaixonado. Então, Ronco, me conte hoje da sua vida pra gente encerrar. Como é que tá o trabalho? Tá com o seu consultório ali em Ipanema. Agora é hora de fazer aquela propaganda. Pode fazer, faz mais do que merecido. A Fisio 2. Flávio, hoje a minha vida eu atendo no consultório em Ipanema. Nós temos um consultório em Ipanema, eu, Marco Aurélio, o meu filho. Ali na Visconde de Pirajá, né? Pirajá. Sim. Entendeu? Temos um consultório em Ipanema. Temos aqui um serviço dentro do Americas Medical City, ali no bloco A do Complexo Samaritano do Condado, e Vitória. Né? Não, aqui do lado da subprefeitura. Sim. Então nós temos ali um consultório. O Barra Trauma, a mãe nave continua firme e forte, mas eu não atendo mais no Barra Trauma. Hoje o Barra Trauma está mais com uma coisa, eu faço só mais a parte administrativa. E vida normal, amanhã eu estou fazendo mais uma cirurgia de joelho, tocando minha vida, me sinto saudável, feliz, me sinto capacitado ainda, muito feliz em poder ver hoje 2 foram crias minhas participando ativamente das cirurgias, dando pitaco, intervindo às vezes com técnicas mais modernas, que às vezes a gente já não está mais apurado em alguma coisa, não tem mais assim uma certa sequência de fazer, mas os meninos estão lá, então estou tranquilo, cara, muito feliz. E volto a te dizer, isso eu queria deixar muito claro, porque fazem muita onda. Eu não tenho mágoa, não tenho briga, não tenho confusão nenhuma com o Flamengo. Pelo contrário, fui sempre muito bem respeitado, sem sempre dúvida, muito bem tratado. As pessoas me tratam bem. Quantos anos de Flamengo, doutor Ronco? 34. As pessoas na rua me encontram. Então, isso é uma coisa que fica bem colocado. E lembrar você que eu fui médico 1 ano e 4 meses do profissional do Botafogo, de 82 a 83, num convite do Zé Mário. Quando o Zé Mário foi treinador, lembra que o Zé Mário foi, sim. E ali tive que Deus o tenha, que também está descansando, Luiz Fernando Maia, foi meu vice-presidente, depois foi meu paciente, foi um sujeito decente, que é o que a gente procura, né, Bismarck? A gente vai na busca disso. Verdade. De pessoas decentes, pessoas com conceito de instituição. Verdade. Não é o eu, é a instituição que a gente defende. É isso que é legal. Sem dúvida alguma. Doutor Ronco, eu quero lhe dizer que para mim, particularmente, é um prazer, foi um prazer enorme, tenho pelo senhor um carinho grande por ajudas profissionais e ajudas pessoais. Me lembro também quando meu falecido sogro teve um problema, eu fui lá, levei o doutor Ronco, que sempre me atendeu prontamente, e faço assim, como fazer com o doutor Clóvis, enfim, são figuras que a gente leva, né, cara? Gente assim que... É uma geração ultrapassada, se é que pode ser, mas tinha respeito muito grande. Havia um respeito muito grande. Eu lhe chamo de amigo, isso aí eu não tenho dúvida. Eu sou jornalista, lhe entrevistei, já lhe botei muitas saias justas, como o Heraldo que estava aqui semana passada, mas é isso, é o que o senhor está falando, é instituição para vocês e para nós é a nossa profissão, a nossa atividade, mas isso não pode passar de um limite de falta de educação, de critérios básicos de sociabilidade, né? A gente precisa se entender, a gente precisa viver, né? Então, para mim é um prazer enorme tê-lo aqui. Tomar 1h30, 40 do seu tempo para bater essa resenha aqui, agradecer pelo seu carinho e agradecer pelo seu trabalho, pelo que o senhor fez pelo futebol, pelo que o senhor faz ainda, porque eu sei que, né, por trás aí na consultoria sempre tem alguém que liga, alguém que... E eu acho que é fundamental, né, Bismarck, que a gente mostre essa mensagem de que a tecnologia está aí, está tudo acontecendo, mas nada como... o trato, né? A relação humana para a coisa poder andar em qualquer atividade. Eu também quero agradecer muito ao senhor ter vindo. O senhor é o nosso terceiro convidado, um papo magnífico que eu tenho certeza. Com certeza. Que todos vão adorar. Tem rede social, doutor Ronco? Tem. Sabe de cabeça? Que às vezes não sabe, né? Não, a gente, depois eu boto a descrição aí do vídeo, a gente vai botar. Eu sei, mas também não sei de cabeça. E o dia que quiser voltar, só sinta à vontade para poder falar, Bismarck, quero ir lá de novo. E quando não quiser voltar, quiser chamar pra gente tomar um uísque aqui pela Barra, bater um papo, vai ser um prazerzaço, pô. Gente, vocês dois fazem parte da minha vida. Um como um atleta que eu trabalhei, você como um profissional da área
jornalismo, um jornalismo sério, um jornalismo decente. Quando tinha que meter a porrada, metia a porrada mesmo, porque essa é a sua função. E quando tinha que elogiar, elogiava. Para mim também é uma alegria muito grande ter esse encontro com vocês. Tomara que a gente consiga criar mais situações dessas e poder passar história real. Foram ótimos da história. História, não tem mimimi. É história, realidade de todos os fatos que aconteceram na minha vida. E se a gente fosse tocar mais aqui, a gente ia ficar aqui eu tô achando que o Guilherme vai receber uma proposta lá do pessoal da Ucrânia. Aí ele vai falar: filho, vai que nem eu fui pro Iraque. Se for uma coisa boa, né, filho? O time lá é bom. A Ucrânia é bom. O time lá é bom. A Ucrânia é muito bom. Então eu queria agradecer a vocês, dizer que foi uma satisfação muito grande. E uma hora dessa, quem sabe, a gente pode trocar de novo um papo aqui ou, com certeza, um papo lá fora. Com certeza. Meus amigos, foi o Dr. José Luiz Runco, médico durante muitos anos do Flamengo, da Seleção Brasileira. No nosso terceiro episódio, só para avisar que agora a gente também está no Instagram. Estamos com AVCast_resenha. A resenha começa aqui. Semana que vem a gente vai ter mais convidados, tem muita gente sendo contactada. Nesse vídeo aqui eu peço a você que dê aquela curtida, compartilhe aí o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avise ao pessoal que a gente está no ar, está esquentando, a máquina está pegando no breu e a gente vem a qualquer momento. Semana que vem teremos os cortes, os melhores momentos dessa ótima entrevista com o Dr. Runco e sexta-feira que vem eu e Bismarck estaremos aqui para bater mais um papo com vocês. Grande abraço, bom final de semana, tchau turma.